meus amados irmãos do canal Sandro Salmodia, tudo bem? Olha, meu nome é Sandro Ramos, sou membro da Igreja Batista Emanuel Reformada na cidade de Petrolândia, Pernambuco, e eu tenho uma novidade para os amados irmãos em Cristo Jesus. Nós iremos gravar toda a Confissão de Fé Batista de 1689 para fortalecimento de todo o povo de Deus. Então vamos para uma pequena introdução da Confissão de Fé Batista de 1689 de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, amados irmãos, ele foi um pastor, foi uma figura muito forte na tradição batista reformada, defendendo a igreja de acordo com o entendimento da Confissão de Fé Batista de 1689, e se opondo às tendências teológicas liberais e pragmáticas na igreja de seus dias. Desde o início do seu ministério, o pastor Charles Spurgeon, seu talento para a exposição dos textos bíblicos foi considerado por todos extraordinário. Sua excelência na pregação das Escrituras lhe renderam o título de o Príncipe dos Pregadores e o último dos puritanos. Agora veja só, um pequeno comentário do pastor Marcos Paixão quanto às Sagradas Escrituras. A Confissão de Fé Batista de 1689, ela tem como influência a base alguns documentos do passado. Citamos especialmente a primeira Confissão de Fé Batista, Confissão Londrina de 1644, a Declaração de Fé e Ordem de Savoy, usada pelos congregacionais, e especialmente também a Confissão de Fé de Westminster, por ter sido a confissão de uso mais amplo naquele contexto. Boa parte dos artigos da Confissão de Fé Batista de 1689 está em concordância com os artigos da Confissão, no caso da Confissão de Fé de Westminster, às vezes com pouquíssima ou quase nenhuma alteração no texto. Contudo, a abertura da Confissão de Fé Batista de 1689, ela traz uma declaração sobre as Sagradas Escrituras, que não se apresenta na Confissão de Westminster. Embora as duas confissões comecem por tratar da doutrina das Escrituras, a declaração inicial da Confissão de Fé Batista de 1689 é singular entre as confissões puritanas do século XVII. Também é importante frisar que, embora os teólogos que produziram a Confissão Batista tenham usado para sua composição algum material de apoio, como as confissões citadas em cima, o principal escrito foi a própria Escritura Sagrada. A confissão é um compêndio doutrinário que tem a Bíblia como seu centro, e seu conteúdo é a interpretação da Escritura, ou a exposição das doutrinas contidas nas Escrituras. Portanto, a Confissão de Fé Batista de 1689 tem por fundamento, do início ao fim, o próprio texto sagrado. As Sagradas Escrituras, elas são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvífica. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Portanto, aprove o Senhor em diversas ocasiões e de muitas maneiras revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja e posteriormente para melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles artigos, modo de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, certo? Agora cessaram.
Nós que somos uma igreja confessional, nós que temos a sola escritura ou somente a escritura como nossa única regra de fé e prática, nós cremos que ela é suficiente para a nossa vida. Então, nós vimos aqui um pequeno histórico, uma pequena introdução da Confissão de Fé Batista de 1689. Então, meus amados irmãos, a Confissão de Fé Batista de 1689, ela não é a nossa regra de fé e prática. A nossa regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. Porém, a Confissão de Fé Batista de 1689, ela é um manual teológico, principalmente para aqueles membros novos que chegam à igreja para melhor aprendizagem e para melhor discernimento de cada conteúdo. Só lembrando que nós iremos gravar capítulo por capítulo da Confissão de Fé de 1689. Acabamos de ouvir um pequeno histórico falando sobre Charles Spurgeon. Vimos que ele recebeu o título de o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos, como também acabamos de ouvir um pequeno comentário sobre a Sagrada Escritura do pastor Marcos Paixão. Convido você a se inscrever no canal CHDB com o pastor Marcos Paixão e você irá conhecer toda a história dos batistas. Que Deus a todos abençoe. E lembrando que teremos a Confissão de Fé Batista de 1689 toda completa, tá ok? No canal Sandro Salmodia. Forte abraço, que Deus a todos abençoe.